Essa frase incomoda porque toca num ponto que quase ninguém gosta de encarar. Quem vive de salário não é pobre. Está preso. Está preso. Preso não por falta de esforço, não por falta de caráter, não por falta de inteligência. Preso por um modelo que parece normal, respeitável e seguro, mas que na prática limita escolhas e drena a liberdade ao longo do tempo. E se isso te causa resistência? Ótimo! É sinal de que estamos falando de algo real. Vamos começar deixando algo claro. Ter salário não é errado. Trabalhar não é problema. O problema começa quando o salário é a única coisa entre você e o caos. Quando todo o seu mês, todas as suas decisões e todo o seu futuro dependem de um único depósito cair na conta em uma data específica, isso não é estabilidade. Isso é dependência. E dependência não é pobreza material, mas é pobreza de opção. Muita gente reage dizendo: mas eu ganho bem. Ótimo. Ganhar bem não te tira da prisão se sua estrutura continua a mesma. Se você precisa do próximo salário para manter o padrão de vida, você continua preso. A cela pode ser mais confortável, mas a porta ainda está trancada. E quase ninguém fala disso porque salário é tratado como sinônimo de segurança desde cedo. O modelo é simples e silencioso. Você troca tempo por dinheiro. Enquanto troca, tudo funciona. Quando para de trocar, tudo para. O mais perigoso é que essa prisão é confortável o suficiente para não parecer prisão. Você paga as contas, tem alguns prazeres, consegue planejar pequenas coisas. Isso cria a ilusão de progresso. Mas observe com atenção: quantas decisões importantes da sua vida são influenciadas pelo medo de perder o salário? Aceitar um ambiente ruim? Engolir um chefe tóxico? Ficar em um trabalho que não faz sentido? Adiar projetos pessoais? Isso é o preço invisível da dependência. Ninguém te ensinou a olhar para o salário dessa forma. Te ensinaram que o objetivo é arrumar um emprego bom. E quando você consegue, dizem que você venceu. Só que ninguém fala do próximo passo. Ninguém fala que o salário deveria ser um meio, não um fim. Quando o meio vira fim, você para de construir e passa a apenas manter. Existe também um erro de linguagem que confunde tudo. Chamam de segurança algo que não aguenta um choque, um atraso de pagamento, uma demissão, uma crise econômica, e tudo balança. Segurança de verdade não é previsibilidade. É resiliência. É ter alternativas. É não depender de um único ponto de falha. Outro ponto que quase ninguém admite é que viver exclusivamente de salário limita sua capacidade de pensar diferente. Quando sua renda está totalmente amarrada ao tempo, você passa a proteger o tempo como única fonte de sobrevivência. Isso te deixa avesso a risco, mesmo quando o risco é calculado e necessário. E sem risco nenhum, não existe mudança real. Isso não significa largar o emprego, pedir demissão ou virar empreendedor do nada. Esse discurso é irresponsável e irreal. A prisão não está no salário em si, está na ausência de qualquer outra estrutura ao redor dele. O problema não é ter um emprego. O problema é só ter isso. Existe uma diferença enorme entre usar o salário como base e usar o salário como muleta. Base sustenta enquanto você constrói algo em cima. Muleta impede você de aprender a andar sozinho. A maioria das pessoas nunca foi ensinada a transformar salário em alavanca, só em destino final. E aqui entra uma verdade desconfortável. Enquanto você depende exclusivamente do salário, você vive no modo defesa. Defesa contra imprevistos, defesa contra aumento de preços, defesa contra perda de renda. Nesse modo, quase toda a energia vai para manter o que já existe. Sobra pouco espaço mental para criar algo novo. Isso não é falta de ambição. É desgaste constante. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que está sempre cansado, mesmo sem grandes luxos. De que o dinheiro entra e sai rápido demais. De que qualquer plano maior parece distante. Isso não acontece porque você falhou. Acontece porque o modelo foi desenhado para extrair o máximo do seu tempo, enquanto te oferece o mínimo de liberdade. O salário resolve o presente, mas raramente constrói o futuro sozinho. E quando alguém diz isso, parece ataque ao trabalhador, não é? É respeito pela realidade. Respeito por quem trabalha duro e merece mais do que apenas sobreviver com dignidade. Uma mudança prática começa quando você para de perguntar apenas quanto eu ganho e passa a perguntar quanto da minha vida está presa a isso. Quantos meses você sobreviveria sem o salário? Quantas opções reais você tem se algo mudar? Essas perguntas não são para gerar medo, são para gerar clareza. Clareza é o primeiro passo para sair da prisão
sem precisar quebrar tudo. Porque sair não significa abandonar tudo. Significa aos poucos construir saídas, criar alternativas, reduzir dependência, ganhar margem. E isso pode começar pequeno, mas começa com uma mudança de mentalidade que quase ninguém faz. A partir do momento em que você enxerga o salário como ponto de partida e não como destino, algo muda internamente. Você para de tratar cada aumento como vitória final e começa a enxergar como oportunidade de construção. O salário deixa de ser o fim da linha e passa a ser combustível. E combustível não é para ser admirado, é para ser usado com estratégia. O primeiro movimento prático não envolve investimentos sofisticados nem decisões radicais. Envolve criar espaço financeiro, espaço mental. Reduzir dependência começa com entender quais despesas te mantêm refém. Compromissos fixos longos, parcelas que parecem pequenas, mas somadas consomem sua liberdade. Decisões tomadas apenas para manter a aparência de estabilidade. Cada obrigação fixa reduz suas opções futuras. Quanto menos opções, mais preso você fica. O segundo movimento é parar de confundir conforto com segurança. Conforto é rotina previsível. Segurança é capacidade de adaptação. Quando tudo na sua vida depende de continuar exatamente como está, você está confortável, não seguro. Segurança real aparece quando você consegue absorver choques sem desmoronar. Isso exige reserva, mas também exige flexibilidade. E flexibilidade não nasce do salário, nasce do que você constrói ao redor dele. Outro ponto essencial é criar fontes de renda que não dependam diretamente da sua presença constante. Isso não significa renda passiva mágica. Significa qualquer renda que continue existindo mesmo quando você não está ali, trocando horas por dinheiro. Pode ser algo pequeno no começo, pode gerar pouco. O valor inicial importa menos do que o princípio. O princípio é quebrar a dependência absoluta. Muita gente trava nesse ponto porque acredita que só existem duas opções: viver de salário ou virar empresário. Isso é falso. Existe um caminho intermediário, mais realista, mais lento e muito mais sustentável. Um caminho onde você usa o salário para financiar sua saída gradual da dependência, sem pular no escuro. Isso exige aceitar que melhorar financeiramente não é um evento, é um processo. Um processo que começa invisível. Ninguém vai te aplaudir por reduzir dependência. Ninguém vai elogiar escolhas mais estratégicas. Pelo contrário, muita gente vai chamar isso de exagero, medo ou até ingratidão. Mas liberdade financeira raramente parece bonita enquanto está sendo construída. Também é importante ajustar expectativas. Sair da prisão do salário não acontece em meses, acontece em anos. E isso não é desmotivador, é libertador, porque significa que pequenas decisões consistentes têm tempo de fazer efeito. Não é sobre correr, é sobre não voltar para a cela toda vez que algo aperta. Outro ponto prático é aprender a usar o salário para comprar tempo, N coisas. Tempo para aprender, para testar, para construir algo que não dependa exclusivamente de você estar presente. Comprar coisas gera prazer momentâneo. Comprar tempo gera opção. E opção muda tudo. Quando você começa a pensar assim, percebe que a pergunta certa não é quanto eu posso gastar, mas o que isso custa da minha liberdade futura. Essa pergunta muda completamente o comportamento financeiro. Você deixa de buscar apenas conforto imediato e começa a priorizar a autonomia. E aqui entra algo que quase nunca é dito. A maioria das pessoas não quer ficar rica. Elas querem parar de se sentir presas, querem respirar, querem poder escolher, querem não viver com medo constante do próximo mês. E isso não exige fortuna. Exige estrutura. Viver de salário não te faz pobre, te faz vulnerável quando ele é tudo que você tem. A pobreza real, nesse contexto, é não ter alternativa, é não poder dizer não, é não poder errar, é não poder mudar. E isso acontece com pessoas de todas as faixas de renda. Quando você entende isso, para de idolatrar o salário e começa a respeitálo pelo que ele é, uma ferramenta importante, sim, mas limitada. E nenhuma ferramenta sozinha constrói liberdade. Se esse vídeo te causou desconforto, ótimo. Desconforto é sinal de clareza chegando. A intenção aqui nunca foi demonizar o trabalho, mas revelar uma armadilha silenciosa que muita gente só percebe tarde demais. Quanto antes você enxergar isso, mais tempo terá para construir algo diferente. A saída da prisão do salário não começa com revolta nem com promessas vazias. Começa com consciência, com pequenas mudanças de direção,
com decisões menos automáticas e mais intencionais. E principalmente, começa quando você entende que depender de uma única fonte não é virtude, é risco. E quando você passa a reduzir esse risco, mesmo que lentamente, você não está apenas melhorando financeiramente. Você está recuperando algo muito mais valioso: liberdade de escolha.